Tem uma sensação no ar de que a internet mudou, não é? Aquela impressão de que, por trás de cada tela, de cada clique, tem alguma coisa menos humana e mais calculada. Pois é, hoje a gente vai tentar dar um nome para esse sentimento e entender o porquê de a rede parecia que perdeu um pouco da sua alma. E para a gente começar essa investigação, eu preciso, antes de mais nada, fazer uma confissão. Olha, eu tenho um costume meio peculiar. Eu sempre chego atrasado nas conversas da internet, sabe? Quando eu finalmente decido pesquisar a fundo sobre algum assunto, ele já virou história, todo mundo já seguiu em frente. Mas foi justamente numa dessas minhas viagens no tempo que eu acabei tropeçando numa ideia que explica assim perfeitamente essa estranheza que tanta gente está sentindo ao navegar hoje em dia. Vamos pensar um pouco. Na última vez que se buscou algo simples, bem simples, o que apareceu na tela? Provavelmente não foi a dica de outra pessoa num fórum, né? Foi mais como uma muralha de anúncios, um monte de vídeos feitos sob medida para o algoritmo e aqueles textos gigantescos que ficam enrolando só para prender a atenção na página. A resposta até estava lá em algum lugar, mas completamente soterrada. Então, essa frustração toda acaba levando a gente para uma pergunta que é quase inevitável. Será que a internet de verdade, aquela das trocas genuínas, ainda existe? Ou estamos apenas navegando em uma cópia? Olha, a resposta para isso talvez esteja em uma teoria bem controversa. E o que essa teoria faz é justamente tentar dar um nome para esse fantasma na máquina. É a chamada teoria da internet morta. A ideia central dela, olha, é bem radical. Ela basicamente afirma que a maior parte do que a gente consome online hoje não é mais feito por gente de verdade. A internet teria sido, assim, invadida por bots, por conteúdo automático, tudo pensado e criado para enganar os algoritmos e ditar o que chega até nós. Mas aqui é que está o pulo do gato. Essa teoria, na verdade, tem duas leituras possíveis. A primeira é mais conspiratória mesmo. Ela diz que nós, os humanos, já somos minoria na rede. Mas a segunda leitura, que é a mais interessante, funciona mais como uma grande metáfora. A internet não morreu porque faltam pessoas, mas sim porque a espontaneidade se foi. Para alguém ser visto, precisa começar a agir como se fosse uma máquina. E essa ideia não é só ficção, não. Pensa só. Lá em 2016, um relatório já mostrava um dado bem alarmante. Mais da metade de todo o tráfego da internet, 52%, já vinha de bots. Isso há quase uma década. Ok, se a internet está ficando desse jeito, a grande pergunta é por quê? E a resposta, como quase sempre acontece, está no modelo de negócio. Vamos tentar entender um pouco o mecanismo por trás dessa decadência. Tem um escritor, o Cory Doctorow, que deu um nome bem direto para esse processo todo: enshittification. A gente poderia traduzir livremente como a inevitável degradação das plataformas. E a lógica por trás disso é brutalmente simples. O que ele descreve é um ciclo de vida bem previsível. Funciona assim. Primeiro, a plataforma atrai todo mundo com um serviço ótimo. Depois que está todo mundo lá dentro, ela começa a favorecer as empresas que pagam para estar ali. E, por fim, quando todos já estão presos no sistema, a plataforma extrai o máximo de valor que consegue para os seus acionistas. E aí, a qualidade do serviço desmorona para todo o resto. E qual que é o resultado prático disso tudo? Bom, aquela enrolação nos textos que irrita tanto, na verdade é uma questão de pura sobrevivência para os criadores de conteúdo. O conteúdo deixou de ser feito para ajudar pessoas e passou a ser feito para agradar robôs. A internet pode até estar viva em número de acessos, mas está morta em autenticidade. E é exatamente aqui que a nossa história encontra a sua maior ironia. Porque ela posiciona a inteligência artificial como a grande vilã e, ao mesmo tempo, como uma heroína bem improvável. Pensa bem, a inteligência artificial é vista como a grande culpada por essa enxurrada de conteúdo genérico que vemos por todo lado, certo? Mas e se ela também for, ironicamente, a solução para isso? Esse é o grande paradoxo do nosso tempo. De um lado, a gente tem uma busca tradicional que entrega um mar de anúncios e conteúdo muitas vezes inútil. Do outro, tem uma IA que vai lá e dá resposta limpa e direta. O que está acontecendo é que estamos recorrendo às máquinas para resumir o conhecimento humano, simplesmente porque encontrar esse conhecimento de forma natural se tornou uma tarefa quase impossível. É como se o veneno tivesse virado um antídoto. Agora, isso não quer dizer que quem navega na internet seja passivo nessa história toda. Pelo contrário, existe um movimento de resistência acontecendo, uma busca bem ativa por autenticidade. E talvez a maior prova de que algo está muito errado seja um truque que, olha, muita gente já deve usar: digitar Reddit ou a palavra fórum no final de uma busca.
Já pararam para pensar no que isso realmente significa? É um ato de pura resistência. É uma tentativa, às vezes desesperada, de furar a bolha dos algoritmos para conseguir encontrar a opinião de uma pessoa de verdade. O ponto central aqui é esse: a interação humana, aquela autêntica, deixou de ser o padrão na internet. Ela virou uma coisa que exige um esforço consciente para ser encontrada. É quase como uma área restrita que a gente precisa invadir para ter acesso. Então, no fim das contas, a questão talvez nem seja se a internet morreu de fato. A verdadeira pergunta que fica é: como é que a gente aprende a viver nesse novo ecossistema? Uma simbiose muito estranha, onde, muitas vezes, para conseguir encontrar algo que seja genuinamente humano, a gente precisa primeiro conversar com a máquina.